Atos 16:16. Quantos acharam? Diga amém, queridos. Amém. Senhor, nós declaramos e recebemos, temos a mente de Cristo e pedimos ao Senhor nessa hora que fale conosco, pois todos nós que aqui estamos necessitamos de ouvir a Tua voz, e que as Tuas palavras, Jesus, nunca venham nos faltar, pois precisamos das Tuas palavras para viver, não só hoje, mas sempre. A Igreja de Cristo diga amém. Assim diz a palavra de Deus. Certo dia, quando estávamos descendo ao lugar de oração, encontramos uma moça escrava, possessa de um espírito que predizia o futuro e ganhava muito dinheiro para os seus donos. Ela seguia a Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram contar como vocês podem ser salvos. Isso continuou dia após dia, até que Paulo, já muito indignado, voltou-se e falou ao espírito que estava nela: eu lhe ordeno, em nome de Jesus Cristo, saia dela. E o espírito deixou a moça imediatamente. Até aqui, diga glória a Deus. Paulo, na verdade, cumpria aqui o ide de Jesus. E ele fez algum mal a esta moça? Não. Pelo contrário, ele fez o quê? O bem. Como nós lemos, essa moça andava como escrava, não só dos espíritos imundos, mas dos homens maus, que ganhavam dinheiro às suas custas. Era tipo assim: colocava uma mulher na praça e ela adivinhava o futuro das pessoas. Mas para isso acontecer, tinha que rolar um dinheirinho. E esse dinheirinho que pingava, nada era para ela, mas era para os seus donos. Perceba que ela realmente vivia na escravidão. A Bíblia diz lá em Gálatas que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1 fala sobre isso. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo pagou um alto preço por cada um de nós. Então nós temos que colocar uma coisa na nossa mente definitivamente: nós só temos um dono. O dono da nossa vida chama-se Jesus Cristo. Amém, querido? Nós não podemos depender de ninguém. Nós só podemos depender dele. O que seria de nós sem Jesus? Seria horrível. Seria péssimo. Como eu costumo dizer aqui, Ele é e sempre será a força da nossa vida. Mas voltando ao texto, Paulo não fez mal nenhum a essa mulher. Pelo contrário, cumprindo o ide de Jesus, ele trouxe para ela o que? Libertação.
A mulher simplesmente foi liberta quando ele disse para o espírito imundo que estava nela: sai dela. Em nome de Jesus, o espírito que estava na mulher, destruindo aquela vida, escravizando aquela vida, quando Paulo ordenou em nome de Jesus, ele teve que sair. Assim como Paulo usou o nome de Jesus, cada um de nós aqui podemos usar. Amém, queridos? Acreditando que nesse nome há todo o poder. Receba, quando você declarar algo em nome de Jesus, creia piamente que acontecerá. Porque quando declaramos em nome de Jesus, o Pai nos concede a bênção, o Pai nos concede a vitória. Aleluia! E nós não abrimos a nossa boca para falar no nome de Jesus de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas acreditando que Ele pode tudo e todas as coisas e que para Ele jamais haverá impossíveis. Glória a Deus. E como diz a Bíblia, tudo é possível àquele que crê. É verdade. Se você juntar essas duas coisas, pode ter certeza que a tua vitória está garantida. Aleluia! Glória! Para a glória de Deus. Amém, Senhor. Mas Paulo liberta essa mulher. Ela fica livre. Ele traz felicidade para o coração daquela mulher. Amém. Consequentemente, liberta agora, ela recebe a alegria do Espírito Santo dentro de si. Aquela mulher deve ter ficado maravilhada, feliz da vida. Agora, os seus donos não ficaram nada felizes. Porque, como diz o outro, perderam a boquinha. Perdeu um pouquinho, né? Perderam uma renda extra. Agora ela está liberta. Não há mais espírito de adivinhação naquela mulher. Olha aí. Aqueles homens não gostaram nada disso. Continua lendo comigo. Versículo de número 19. Com isso, acabaram as esperanças de riqueza dos donos da escrava. Foi o que eu disse. Eles então agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. E diante dos magistrados disseram: estes judeus estão perturbando a nossa cidade. Estão ensinando o povo a fazer coisas contrárias às leis romanas. Veja, os donos daquela mulher, que outrora era escrava, ficaram possessos quando perceberam que Paulo a libertou. Colocaram Paulo e Silas na praça e tentaram colocar o povo contra Paulo e Silas. Colocaram Paulo e Silas diante das autoridades, dizendo: esses homens estão criando problema para a gente. Eles estavam furiosos. Afinal de contas, a torneira parou de pingar. Parou, cessou. E por isso, Paulo e Silas foram injustiçados. Sofreram uma grande injustiça. Mas eles não estavam nem aí pela injustiça sofrida. Nós temos que aprender com Paulo e Silas, e nós não podemos estar nem aí para as injustiças que cometem contra nós. Por quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Não é essa palavra a qual nós estamos firmados? Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Verdade. Mas o problema na atualidade é que as pessoas sentem quando são injustiçadas. Verdade. Ficam tristes, abatidas, outras ficam revoltadas. E o Espírito Santo não pode agir na revolta, no desânimo, na tristeza, no abatimento de alguém. Você foi injustiçado, foi injustiçada, está sendo injustiçado, está sendo injustiçado. Desdém da injustiça. Entrega tudo nas mãos de Deus. E um conselho eu te dou: não tente fazer justiça com as próprias mãos. Entrega tudo nas mãos de Deus, porque Ele sabe perfeitamente o que vai fazer e como fazer. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes as pessoas são injustiçadas e elas tentam revidar. Elas tentam fazer justiça com as próprias mãos, e não é isso que Deus quer. Verdade. Passando na frente de Deus. Deus não quer que você faça nada quando você foi injustiçado, quando você foi injustiçado. Diz aqui, olha, no versículo de número 22, olha o preço que eles pagaram por ter libertado alguém. Logo, formou-se uma revolta popular contra Paulo e Silas. E os juízes ordenaram, olha só a humilhação, a injustiça, que tirassem a roupa deles e os açoitassem. Olha aí. Eles fizeram bem uma pessoa e foram castigados. Foi injusto ou não foi? Muito injusto. Tomaram chibatadas. A história diz que a carne de cada um foi rasgada. As feridas eram profundas. E o que eles fizeram para receber o que receberam? Não parece com a história de muita gente? Tem muita gente que diz assim: mas o que eu fiz para merecer tudo isso? Na verdade, Paulo e Silas não fizeram nada. Aliás, a única coisa que eles fizeram, repito, foi libertar uma mulher que estava cativa. Só isso. Ele fez o bem. E olha o que eles receberam. Paulo e Silas levaram muitas chibatadas. E mais, acompanhe. Versículo de número 23. Depois de serem severamente açoitados, foram jogados no cárcere. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. E por isso os pôs no cárcere interno com os pés presos no tronco. Como se não bastasse os dois a serem jogados no cárcere, ainda amarraram os pés deles num tronco. Humilhação, injustiça. Você está sendo humilhado? Tem sido humilhado? Meu irmão, minha irmã, os humilhados serão exaltados. Aguenta firme, porque Deus tem um lugar de exaltação para você. Você está recebendo essa palavra? Glória a Deus. Paulo e Silas agora estão numa prisão, numa cela, dentro de uma cela, com os pés amarrados num tronco cada um. E eles reclamaram? Eles murmuraram? Na maioria das vezes nós reclamamos, né? E murmuramos quando sofremos injustiça, quando somos humilhados,
Há pessoas que chegam a dizer: mas que Deus é esse que permite isso tudo acontecer comigo? Em primeiro lugar, Deus permite com que as coisas aconteçam na minha e na sua vida, porque Ele sabe dos limites de cada um. Para começar, nós passamos o que estamos passando na atualidade, porque Deus sabe das nossas limitações. Ele sabe que nós vamos aguentar, que nós vamos suportar. Deus é Pai, não é padrasto. Deus nos ama. E Ele não ia permitir que você passasse por uma situação difícil se você não suportasse tal situação complicada. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus é justo. Deus não é como o homem é. Deus não faz como o homem faz. Deus não pensa como o homem pensa. Ele não age como o homem age. Ele faz diferente, tudo do jeito dele. E pode ter a certeza que do jeito de Deus é o mais correto. Glória a Deus. A Bíblia diz aqui no versículo 25: por volta da meia-noite, enquanto Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos ao Senhor, os outros presos ouviam. Veja, queridos, cá para nós, eles tinham motivo para reclamar? Tinham. É verdade ou não é? Mas nem em oração reclamaram, murmuraram. Em nenhum momento eles se mostraram insatisfeitos. Tem gente que passa por qualquer coisinha na vida e já quer logo morrer. É ou não é? Ah, não aguento mais essa vida. Me leva, me leva, me leva, me leva. Conversa fiada. É verdade ou não é? Conversa fiada, esse negócio me leva, me leva. Ah. Quando o bichinho vê a morte de perto, pede misericórdia. É ou não é? É verdade. Então, Paulo e Silas estavam cantando louvores ao Senhor, hinos ao Senhor e orando. E os outros presos ouviam. Isso significa que eles estavam dando na cadeia, na prisão, testemunho. Imagina o que se passava na cabeça dos outros presos. Cada um devia pensar assim: mas como? Como é possível um negócio desse? Os caras apanham que nem um bicho, depois são jogados aqui nessa cela, tem os pés presos, amarrados num tronco. Imagina os presos pensando, os outros presos pensando, eles estão cantando, eles estão louvando ao Deus deles, eles estão orando. A Bíblia diz: e os outros presos ouviam. E Paulo e Silas não estavam nem aí. Eles queriam saber de adorar a Deus. Você quer que um milagre aconteça na sua vida? Desdenhe da injustiça. Não ligue para os problemas, para as dificuldades. Louve e adore a Deus. E ore sem cessar. E Ele vai se agradar e vai fazer com que algo aconteça. Paulo e Silas oravam e louvavam ao Senhor, mas com a certeza de que eles não iriam ficar ali naquela cadeia para sempre. A injustiça que fizeram contra eles não iria prevalecer. Receba, meu irmão, minha irmã. Esse momento difícil que você está passando, vai passar em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra. Glória a Deus. Agora, se você está num momento difícil, louve e adore a Deus. Ore a Deus. Abre o teu coração para Deus. Eleve o teu pensamento para as coisas do alto, porque é do alto que vem o nosso socorro.
Glória a Deus. Diz aqui, olha, no versículo 26. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram sacudidos, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Olha para mim, queridos. Quem provocou esse terremoto? Quem? Deus. Deus provocou esse terremoto para mostrar que Ele estava o tempo todo com Paulo e Silas. Quando a gente está em situação difícil, a maioria das pessoas pensa que Deus a abandonou, mas Deus não abandona os seus. Está escrito que ainda que uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer do seu filho, o Senhor não se esquece dele. Diga glória a Deus. Você pode dar um aplauso forte para o Senhor. Glorifica ao Senhor com as tuas palmas, com o teu grito de glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, queridos? É assim que Deus é assim que Ele faz. É dessa maneira. Alguém aqui estava esperando um terremoto? Ninguém. Acredito que nem Paulo e Silas não sabiam que viria um terremoto. Eles sabiam de uma coisa, que alguma coisa ia acontecer. Porque quando nós oramos, nós não oramos de maneira vã. Quando você ora, receba aí, a tua voz chega ao trono da glória de Deus. Deus ouve as orações de cada um aqui. Amém, queridos? Então as cadeias se abriram, as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram, inclusive de Paulo e Silas, que estavam com os pés amarrados num tronco. Versículo 27. O carcereiro acordou, ao ver as portas abertas, julgou que os presos haviam fugido, e por isso puxou a espada para matar-se. O carcereiro deve ter pensado: agora eu estou lascado, era para eu vigiar. Acontece o que aconteceu, as portas se abriram, os presos estão soltos, vão me matar. Então, antes que me matem, o carcereiro deve ter pensado: eu vou fazer isso por conta própria. Ele pensou em se suicidar. Ele não queria morrer a fio da espada de um outro homem. Ele entendia o seguinte: que se fosse para ele morrer, ele mesmo faria o serviço. Uma questão de honra naquela época. Quem está entendendo, diga amém, querido. Amém. Mas Paulo gritou para ele: não faça isso, todos nós estamos aqui. Tremendo de medo, o carcereiro pediu uma luz, correu para dentro do cárcere e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois levou-os para fora e suplicou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Diga glória. Preste atenção. O carcereiro pediu a Paulo e Silas o quê? Uma luz, uma orientação. Foi isso que ele pediu. Então tudo leva a crer que esse homem estava perdido. Era uma ovelha, precisava de Deus. E eu entendo, como está escrito lá em Romanos 8, 28, que todas as coisas colaboram, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu querido, minha querida, veja, nada acontece por um acaso.
Vamos recapitular e voltar lá atrás. Paulo e Silas estavam passando por uma praça e tinha uma mulher que gritava que Paulo e Silas anunciavam o evangelho da salvação. Paulo percebeu que aquela mulher não falava por ela, mas que era um espírito de adivinhação. Paulo entendeu que aquela mulher não falava pelo espírito, mas estava escravizada pelos demônios, estava escravizada pelos homens. Então Paulo decide expulsar o demônio que havia naquela mulher, e aquela mulher se libertou. Ela ficou feliz, mas os homens que a aprisionavam não ficaram nada satisfeitos. Vai vendo. Foram esses homens à praça publicamente para colocar o povo contra Paulo e Silas. Paulo e Silas foram açoitados, tomaram bastante chibatadas pelo corpo, como se não bastassem, foram presos. Olha Deus fazendo. Colocaram os dois dentro do cárcere com seus pés amarrados num tronco. Tudo isso Deus fez, pastor, tudo isso Deus fez. Para quê? Para salvar um que estava perdido, que estava desorientado, que estava precisando de ajuda, a saber, o carcereiro. Repare que tudo colabora. A história que Deus faz, ela tem começo, meio e fim. Tudo isso aconteceu para que uma pessoa fosse resgatada. Amém, queridos? Quanta coisa aconteceu para que você hoje estivesse na presença de Deus? Você pode dar um aplauso forte para Jesus? Quantas coisas aconteceram para que hoje você estivesse na presença de Deus? Aleluia! Jesus é maravilhoso, queridos. E Ele sabe perfeitamente o que faz. Como quando o homem diz assim, ó, está dando tudo errado, não está. Está dando tudo certo. Diz para quem está do teu lado aí, está dando tudo certo para você. Então não vamos reclamar, não vamos murmurar. Glória a Deus. Está dando tudo certo, meu irmão. Ainda que aos nossos olhos não esteja, mas espiritualmente falando, está dando tudo certo. Amém. Procure ativar a espiritualidade em teus olhos. Amém. Por isso nós declaramos sempre que temos a mente de Cristo. É verdade. Porque só com a mente de Cristo ativada na nossa mente, para a gente entender o plano de Deus para a nossa vida. Se Paulo não se deparasse com aquela mulher, ela não seria liberta. E se ela não fosse liberta, ia continuar ali naquela escravidão, nas mãos dos demônios e nas mãos daqueles homens. Na verdade, Paulo não salvou um, mas salvou dois. Aliás, nem dois. Salvou a mulher, o carcereiro, e a gente vai ver aqui na frente, e toda a família do carcereiro. Leia comigo. Diz aqui, olha. Versículo de número 32. Então contaram a ele e a toda sua casa a boa nova do Senhor. O que Jesus disse para os discípulos? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê no evangelho e for o quê? Batizado, será. Se de repente alguém aqui no nosso meio que ainda não passou pelas águas, deve passar. É importante. Glória a Deus.
Se você ainda não foi batizado, eu vou falar isso também no domingo. Deixe o seu nome com a pastora e nós vamos marcar um batismo. E os que não foram batizados e creem no Evangelho, precisam passar pelas águas. Porque não sou eu quem digo, é o Espírito Santo. Glória a Deus. Então eu vou ler mais uma vez o versículo 31 e 32 com você e a gente vai finalizar aqui. Carcereiro, depois de perguntar para Paulo e Silas o que ele fazia, o que ele teria que fazer, melhor dizendo, para ser salvo, Paulo e Silas responderam ao homem: creia no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. Então contaram a ele toda a sua casa a boa nova, falaram do Evangelho, falaram da palavra de Deus. Naquela mesma hora da noite, ele lavou as feridas das chicotadas. E em seguida, ele e toda a sua casa foram o quê? Diga glória a Deus. Olha aí, como é que Deus faz? Tudo colabora ou não colabora? Receba, você vai ver cada pessoa da sua família na presença de Deus. E pela fé, se você disser: ah, pastor, mas ainda está faltando alguém da minha família, não está faltando mais a partir de hoje. Porque eu creio que Deus está tocando no coração dessa pessoa. Amém, queridos? Versículo 34. Depois levou-os para a sua casa e serviu-lhes uma refeição. E toda a sua casa sentiam alegria por crerem em Deus agora. Até aqui, diga glória a Deus. A palavra de Deus traz alegria. A palavra de Deus nunca gera tristeza no coração do ser humano, pelo contrário, alegria. Você está aqui, eu estou aqui, todos nós estamos reunidos nesse lugar, cheios de problemas. É verdade ou não é? Mas quando a gente para ouvir a palavra de Deus, os problemas eles ficam de lado. A gente se esquece que tem tanto problema e passa por tanta dificuldade. Aí se cumpre aquilo que Jesus diz em João capítulo 15, versículos número 3. Vocês, nós, estamos limpos pela palavra que temos ouvido nesse lugar. Diga glória a Deus. Dá um aplauso forte para Jesus. Levante as suas mãos e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço mais essa palavra abençoada que falou o meu coração. Digo obrigado, Jesus, pois eu tenho a certeza que saio daqui hoje com o meu coração cheio de alegria e com as minhas forças totalmente renovadas. Diga ao Senhor toda glória e todo louvor. Diga amém. Dá mais um aplauso para Jesus.